Agora é hora de esporte com o nosso comentarista Ney Carvalho. Bom, agora é hora de esporte aqui no Primeira Página. A gente começa falando aí do PEC, que conseguiu a classificação para a segunda fase da Liga Nacional de Futsal. E o PEC já tem o primeiro desafio nessa nova fase contra o Erechim, lá no Rio Grande do Sul, na próxima terça-feira. As equipes que já se enfrentaram na primeira fase conhecem um pouco aí o estilo da outra jogar, o que pode ser favorável ao PEC. Vamos torcer aí para que o PEC siga firme aí, rumo ao título nacional. Será importantíssimo para o futsal de Petrópolis. Bom, falando em futsal, a gente lembra de quadras, e quadras é um assunto que tem sido comentado muito, pelo menos na área esportiva, nas comunidades e na Prefeitura de Petrópolis. A Prefeitura que tem feito um trabalho maravilhoso, reformando muitas quadras em comunidades e em escolas, em vários bairros da cidade. Com isso, tem incentivado muito aí o esporte. E, claro, tem motivado muito aí as comunidades a participar da Copa Bairros. A Copa Bairros que já está em andamento nas categorias Sub-13 e Sub-15. Vários jogos sendo realizados, bairros contra bairros, uma rivalidade legal e a garotada está muito empolgada com isso. O adulto que começaria no dia 1º de julho pode ser adiado essa data devido ao início da Bauerfest. A cidade vai estar toda envolvida nessa grande festa, uma das maiores festas que existem hoje em Petrópolis. Então, a Bauerfest é o motivo de talvez a Copa Bairros Adulto ter aí o seu início com a data adiada. Não sabemos ainda uma data certa. A Secretaria de Esportes estará em breve anunciando então o início da Copa Bairros de Adultos. Vários bairros aí, comunidades preparando, galera muito animada. Bom, falando agora aí de Libertadores, nós temos aí 2 clubes brasileiros brigando por uma vaga na grande final. E a primeira partida foi nessa quarta-feira, entre Corinthians e Santos. Corinthians jogou o primeiro jogo no campo do adversário, dentro da Vila Belmiro, e venceu por 1-0 com um golaço de Emerson Sheik, que consequentemente foi expulso na partida. O Emerson fez um golaço para o Corinthians, depois foi expulso, mas não comprometeu. O Corinthians jogou muito bem e pode jogar aí pelo empate na segunda partida para ir para a grande final da Libertadores. É o Brasil representado aí por Corinthians ou Santos, que provavelmente enfrentará o Boca Juniors, que venceu muito bem por 2-0 também a sua primeira partida na semifinal. Os clubes do Rio estão aí em altos e baixos no Brasileiro. Fluminense, que ainda não havia vencido, o Flamengo também não conseguiram vitória nas últimas rodadas e tem aí desafios importantíssimos nesse fim de semana. No sábado, o Botafogo vai ao Rio Grande do Sul enfrentar o Internacional, parada duríssima, o time do Inter, um timaço, e o Botafogo ainda com alguns desfalques, mas já tem a volta aí de alguns importantes jogadores, como o Andrezinho e mais alguns do meio de campo, reforçando. O Jefferson retorna, estava servindo a seleção. Botafogo, então, um desafio dificílimo. O Botafogo vem de 2 derrotas, uma vitória no Sul seria muito importante. Ainda no sábado, o Fluminense recebe a Portuguesa, um jogo onde não se vê muita dificuldade para o Fluminense, mas é um jogo entre rivalidade Rio-São Paulo e isso sempre pesa um pouquinho. Flusão, que ainda aguarda ansiosa a volta do artilheiro Fred. Falar em duelo Rio-São Paulo, no domingo, 2 duelos Rio-São Paulo fazendo 2 grandes clássicos do futebol brasileiro. O Flamengo recebe o Santos que provavelmente deva vir com um time misto por estar disputando a final da Libertadores, e o Vasco vai a São Paulo enfrentar o Palmeiras que vem muito bem, conseguiu uma boa vitória no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil e está aí com um grande time, com o Hernan Barcos jogando muita bola, e o Filipão parece que finalmente conseguindo acertar o time do Palmeiras, o que pode dificultar um pouco as coisas para o Vasco da Gama. Essas são as notícias do esporte para esse fim de semana. Ainda falando de Petrópolis, tem final aí do Sub-11, domingo, no Carangola, entre Carangola e Petropolitano, um jogo que vem sendo aí uma grande rivalidade aqui no município de Petrópolis, e o Palmeiras vai receber um time de Volta Redonda no futsal domingo também, uma boa atração aí, parece que a partida são às 2 da tarde, a gente vai confirmar esse horário, e um grande jogo, um grande atrativo para o seu final de semana. Grande abraço.